Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje capítulo 15 do Evangelho de Lucas, parábolas da ovelha desgarrada e da dracma perdida. Capítulo 15, versículo 1 até o versículo 10. Versículo 1. E chegaram-se a ele todos os publicanos, pecadores, para o ouvir. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. E lhes propôs esta parábola, dizendo, versículo 4, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Versículo 5. E achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso. Versículo 6. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 8. O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até a achar. Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parábola do filho pródigo. Versículo 11 até o versículo 32. Versículo 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Versículo 20. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Versículo 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa,
ouviu a música e as danças. Versículo 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Versículo 27. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Versículo 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Terminamos aqui o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece